Olá, pessoal, uma ótima noite. Vamos entrando para a gente falar sobre esse tema incrível, né? Sobre como usar o poder da mente para alcançarmos nossos objetivos. Vamos lá, vamos entrando. Uma ótima noite para todo mundo. Esse tema é muito importante porque a gente começa a ter controle, né? Maior controle sobre como a gente age. Então, bora entrando, compartilhando essa live que vai ser incrível, na qual a gente vai discutir exatamente como a gente pode mudar os nossos objetivos, fazer com que eles aconteçam de uma forma mais fácil, usando o poder da nossa mente, né? Sejam muito bem-vindos, vamos entrando. E como muitas pessoas devem achar estranho, né? Como usar o poder da mente, pode até acreditar, até não entender que poder é esse, mas a mente da gente é muito poderosa. A mente da gente, ela acaba sendo a responsável pelos nossos destinos, né? Por nossos objetivos, e muitas vezes nem percebemos isso. Uma ótima noite, sejam muito bem-vindos. E aí eu quero compartilhar com vocês exatamente isso. Como é que a gente pode usar esse poder que a gente já usa diariamente, só que a gente usa sem saber. Então, muitas vezes, nós usamos ele da forma inadequada, né? Em vez de usar ele para nos ajudar, a gente acaba usando ele no sentido contrário. Então, muitas vezes, quando as coisas não dão certo, não é porque não deram certo, é porque nós nos boicotamos. Exatamente com esse poder que está dentro de nós, né? Com esse poder que está dentro da nossa mente e que muitas vezes a gente não se dá conta de como a gente pode estar usando ele para nos fazer avançar. Uma ótima noite para você. Saudade, Marcela, seja muito bem-vinda. E isso é importante, a gente pensar. E para a gente entender como esse poder da mente funciona, eu vou trabalhar com vocês, vou falar com vocês aqui um pouquinho das 7 regras da mente, porque aí vocês vão entender como é que essas regras interferem na nossa vida. Voltei de São Paulo essa semana, mas como fui corridinha, nem deu para falar assim com ninguém, porque fui pro curso e terminou o curso, voltei correndo, nem fiquei uns dias para dar um abraço, marcar um encontro com todo mundo. Mas seja muito bem-vinda. E aí, a nossa primeira regra da mente é exatamente: boa noite, seja bem-vinda, minha mãe. Uma ótima noite para a senhora. E aí, a primeira regra da mente é que todo pensamento ou ideia provoca uma reação física. E isso todo mundo já deve perceber. Digamos, se eu pedir para vocês lembrarem de um momento muito feliz na vida de vocês, no momento que passaram no vestibular, que conseguiram alcançar algum objetivo muito importante, como comprar sua casa própria, ou comprar um carro, sei lá, algo que realmente, ou ter seus filhos, ou um casamento. Imagine aquele momento muito feliz. Imaginaram? Responde aqui no chat para mim. Quem sentiu alegria? Quem sentiu o coração acelerando? Quem se sentiu feliz ao lembrar desse momento? Responde aqui no chat para mim, para eu saber. Se vocês conseguiram imaginar esse momento. Porque vocês vão perceber que quando a gente tem esse tipo de lembrança, o corpo sente. O corpo muda a postura. Às vezes o coração acelera. Depende de como cada um sente. Uma ótima noite, Elzinha, seja bem-vinda. Depende de como cada um reage às emoções. Do mesmo jeito, quando você pensa... Uma ótima noite, Lília, seja bem-vinda também. Do mesmo jeito, quando você lembra de um momento ruim, um assalto, um acidente... Eu tenho certeza que o corpo de vocês também já fica mais tenso, o coração dá uma acelerada, aquela sensação de bem-estar diminui. Por quê?
Porque todo pensamento ou ideia, e inclusive essas lembranças, elas se transformam numa reação física. E aí a reação física acontece aonde? No nosso corpo. Então essa é a nossa primeira regra da mente. Então bora lembrando delas, porque vocês vão entender mais tarde quando eu disser como é que a gente pode usar a nossa mente a nosso favor. A segunda regra da mente, e se vocês tiverem alguma dúvida, pessoal, pode colocar aqui no chat, que aí a gente vai conversando, que aí torna isso um bate-papo, né? Que aí fica muito melhor, muito mais fluido para nós todos. Que a ideia aqui é exatamente a gente poder ter uma conversa sobre como usar esse poder da nossa mente a nosso favor e não contra a gente. A segunda regra da mente é que o que é esperado tende a ser realizado. E aí vocês podem falar, como assim? Isso a gente faz diariamente. A gente nem se dá conta. Aqui, por exemplo, quando vocês passaram no vestibular, tenho certeza que cada um de vocês estavam pensando que passaria no vestibular. Seja para educação física, seja para enfermagem, seja para direito, seja para qual for. Vocês mentalizavam isso? Vocês imaginavam passando no vestibular, imaginando como seria a vida na faculdade? Sim ou não? Responde aqui no chat para mim, para eu saber. Porque eu imaginava. Eu imaginava que quando eu concluísse o 2º grau, que eu ia passar no curso. E aí, o que seria da frente? Claro que não tinha detalhes, mas eu imaginava. Sem muitos detalhes, porque eu nem sabia desse poder que existia dentro de mim, mas eu mentalizava. Do mesmo jeito, quando você se casou, aposto que você pensava que queria se casar, como seria o casamento. Por mais que ele não seja exatamente como você imaginou, porque às vezes a gente quer uma coisa e acontece outra, isso mostra para vocês que o que vocês pensaram deu certo. Do mesmo jeito, acontece quando a gente pensa que algo não vai dar certo. Aí eu não vou para tal viagem porque eu sei que não vai dar certo. Claro, se você já está pensando que não vai dar certo, realmente não vai dar. Quando você imagina que não vai conseguir alcançar alguma coisa, você não alcança. Por que você não alcança? Porque você já imaginou. E aí, o que é que acontece? O que você imagina, acontece. É uma velha expressão e que aí é muito encontrada, inclusive. Uma ótima noite, Andréa, seja muito bem-vinda. Uma questão que fala muito sobre isso é que a gente sabe que o que está no nosso interior, ele reverbera para o nosso exterior. Então, quando a gente fica com esses pensamentos de que as coisas não vão dar certo, a gente intimamente já sabe que não vai dar certo. Então, lá fora, tudo que vai acontecer vai estar refletindo o que está aqui dentro. Então, não vai dar certo. Então, podem perceber na vida de vocês, quando as coisas fluíram pelo lado positivo, para vocês alcançarem o que vocês desejavam, é porque vocês pensavam e mentalizavam e visualizavam que aquilo iria dar certo. Vocês sentiam que aquele era o caminho certo. E aí vocês fizeram tudo o que podiam para aquilo dar certo. Do mesmo jeito, quando vocês começaram a imaginar que determinado caminho não era o mais adequado, que aquilo não iria dar certo, não deu certo, porque vocês trilharam por esse caminho, vocês não colocaram a energia que precisavam, porque vocês já sabiam o final, vocês já sabiam a resposta, já sabiam que aquilo não ia funcionar e que não ia dar certo. E assim, não dá certo. Seja bem-vinda, minha amiga, seja bem-vinda, Alce, uma ótima noite para você. Então, vocês estão vendo como a gente já começa a perceber como os nossos destinos, os nossos objetivos, eles acabam que estão bem ligados com como a gente pensa, com o poder que está aqui dentro da nossa mente. E aí, depois dessa segunda regra, eu vou falar para vocês a regra número 3. A regra número 3 diz que a imaginação é mais poderosa que a razão quando se trata da emoção. E aí vocês podem falar, como assim, Yane? E aí,
Todo mundo tem uma história dessa. Imagine, lembre aí, e aí eu quero que vocês façam esse exercício comigo e depois vocês vão me responder no chat se já aconteceu isso com algum de vocês. Imagine aí uma briga feia que você teve com alguém. Alguém que você discutiu, alguém que você se contrariou por algum motivo, que você ficou chateado com algum comportamento de alguém. E no meio daquela discussão calorosa, você falou coisas para outra pessoa que você falou para magoá-la, que você falou para realmente machucar a pessoa. Alguém já fez isso? O que é que vocês já fizeram algo dessa natureza? Alguém aqui já falou no momento que estava nervoso algo que não deveria? Pro pai, pra mãe, pro irmão, pro filho, pro marido, pro namorado? Porque eu já fiz isso, muitas vezes com a cabeça quente, tratei mal alguém que não queria, que não merecia. E às vezes nem achava isso do fundo do meu coração. Mas o que é que eu queria fazer? Eu queria machucar. Por quê? Porque naquela hora a minha emoção tomou conta de mim. Eu não estava mais pensando, eu vou magoar ele. O que é que ela vai pensar de mim? Não. Ali eu estava reagindo. Era o meu instinto. E aí, lembrando só um pouquinho, eu já falei em outro momento que a gente é o quê? 5% da nossa mente é a razão, é essa que está aqui conversando com vocês, mas 95% é a emoção. Então, na hora que veio aquela emoção da raiva, porque quando a gente está brigando, normalmente a gente está enraivado, a gente está indo para um momento de luta, né? A gente está indo para um embate e a gente quer ganhar. Ninguém entra no jogo de luta para perder. A gente está indo com toda a nossa energia. Então, o que é que quer que a gente fale, a gente simplesmente vai falar, independente do que seja. A gente não está pensando. É tanto que muitas vezes depois a gente pensa, poxa, eu não deveria ter falado aquilo. Poxa, mas eu machuquei aquela pessoa sem nenhuma necessidade. Mas, na hora que estava lá na emoção, não. Do mesmo jeito acontece, gente, por exemplo, no momento de assalto, que muitas vezes todo mundo sabe que numa situação de assalto você não deve reagir. Mas quantas vezes você vê a pessoa reagindo, mesmo com o cara armado, de não querer entregar o celular ou de não querer entregar o carro? É porque a pessoa não sabe que não deve fazer aquilo? Não, ela sabe. Só que naquela hora, o instinto dele, a reação animal dele, que é a reação emocional, que é esse lado que foge da razão, disse não. Eu não vou entregar, isso é meu. Ele se preparou para a luta e não quis saber do resultado, porque a emoção dele era aquela. Não é porque ele estava achando que o ladrão não fosse fazer nada demais. Ele não pensa. Porque na hora que a emoção toma conta, ela toma conta mesmo. Ela que vai pro embate e ela leva a gente. E aí a gente só age. A gente não pensa se é bom ou se é ruim, se tá fazendo certo ou se tá errado. A gente só age. E assim acontece em várias áreas da nossa vida, né? Que a gente deixa essa emoção tomar conta. Só que a gente pode fazer, tem formas da gente fazer essa emoção agir a nosso favor. E é sobre isso que a gente vai estar conversando aqui hoje. A nossa quarta regra da mente diz que uma ideia aceita pela mente subconsciente permanece lá até ser substituída por outra ideia. E aí vocês falam, Ione, o que é isso? Que ideia é essa? Como é que isso acontece? E aí eu vou lembrar para vocês. Vocês já devem ter passado por situações que você fala, depois que aconteceu, às vezes é o namorado, às vezes é um tipo de problema na escola, no trabalho, que você fala, acontece uma desavença. Ou então, você estava com o namorado e quando termina você fala, meu Deus, é igual ao outro. Já aconteceu isso com vocês? Vocês já vivenciaram isso? De terminar uma situação e falar, putz, grilo, tô vivendo isso de novo. Mais uma vez, eu não acredito. O que é que tá acontecendo? Isso já aconteceu com algum de vocês? De repetir um padrão? De reviver a situação? Ou de estar se envolvendo com o mesmo tipo de pessoa? Às vezes não precisa ser nem um namorado, pode ser um amigo.
Que às vezes você se decepciona com um tipo de amigo, aí termina uma relação, e mais lá na frente você encontra outra pessoa. E aí você fala, meu Deus, todo mundo que eu me relaciono é assim. Só tem pessoas desse jeito no mundo? Será que só existem pessoas assim nesse mundo? Ou será que o tipo de comportamento que você tem atrai esse tipo de pessoa? É exatamente isso. Acaba que a nossa mente, ela tem o poder e a necessidade de economizar energia. Ela é preguiçosa. E aí você fala, como assim a mente é preguiçosa? Ela não quer gastar energia. O cérebro é o órgão da gente que mais consome energia. Então, o máximo de energia que ele pode guardar, ele guarda. E como é que ele guarda essa energia? Ele guarda essa energia fazendo com que a gente adquira hábitos, que a gente adquira padrões. Então pode reparar, todo dia quando você levanta da cama, você levanta do mesmo modo. Quando você vai escovar os dentes, você escova os dentes da mesma maneira. E você não pensa mais como faz isso. Quando você sai para o trânsito e vai dirigir, você já sabe como é que você faz. Você faz isso da mesma forma. Então, por aí você percebe que o seu cérebro, ele te coloca a seguir padrões, a seguir hábitos. E são esses padrões que muitas vezes te levam a repetir as mesmas situações, que muitas vezes não são as que você quer. E isso, por exemplo, acontece. Digamos, atividade física. Você quer fazer atividade física, você sabe que é legal, você sabe que vai te fazer bem. E aí você começa a fazer atividade física e, de repente, você vai o primeiro dia na academia, o segundo dia, no terceiro dia você já perdeu a motivação. Ou a dieta, que você começa o primeiro dia, o segundo dia, no terceiro dia você se estressou e também perde a motivação e já vai lá saltar a geladeira. Isso são padrões. Padrões de que, por exemplo, aquela alimentação que você está querendo substituir não é a que te acalenta. Então, você prefere ficar naquela alimentação que não é a mais adequada, né? Que acaba te fazendo engordar e te fazer ficar com o corpo que você não quer. Ou na atividade física, que você está lá regularmente indo para atividade física, só que aí o seu corpo, a sua mente acha que ali você está gastando energia que não é necessária, porque você aprendeu que fazer atividade física, no seu inconsciente está lá marcado que quando você está fazendo atividade física, você está longe da sua família, você está longe do seu marido, do seu namorado, e aí você não quer ficar longe dele. E aí o que é que você faz? Você acaba desistindo, porque quando você bota o valor, eu podia estar em casa com meu marido, com meu namorado, com meu filho, vou deixar isso para estar na atividade física? Não. Claro que conscientemente você sabe que você devia estar na atividade física, que você não está abandonando seu marido, seu namorado ou seu filho naquele momento. Mas a mente subconsciente, essa que cuida da razão, não. Ela entendeu que você está largando eles. Então o que é que ela faz? Você vai o primeiro dia, o segundo dia, mas chega uma hora que ela fala, não, você precisa ficar em casa. E aí você acaba desistindo da academia. E assim, a gente vai perpetuando padrões que a gente não queria manter, né? Padrões que a gente queria mudar. Porque esses padrões, quando eles estão na nossa mente subconsciente, eles acabam que ficam muito mais fortes do que a razão. Porque imagine numa guerra, que eu tenho 5 soldados defendendo a razão e 95 defendendo essa emoção, esse padrão que existe dentro de mim. Vocês acham que quem vai ganhar? Claro que é a mente subconsciente. Claro que é a emoção que vai tomar conta de tudo isso. E assim, a gente acaba perdendo oportunidades de ir pelo caminho que a gente deseja, de alcançar os nossos desejos. E quem está fazendo isso? A nossa própria mente está agindo contra a gente. E é por isso a importância da gente começar a se conhecer melhor, a importância da gente começar a olhar para dentro da gente e ver como é que a nossa mente está trabalhando. Começar a identificar quais são esses padrões que eu estou repetindo e são padrões que eu não quero mais seguir na minha vida. Então é importante a gente começar a prestar atenção nisso. A 5ª regra da mente diz que cada sugestão aceita cria menos oposição às próximas sugestões. E aí o que é que acontece?
como é que isso pode acontecer? O fator crítico, ele é formado até a adolescência. Então, é por isso que se vocês repararem, crianças, adolescentes, eles mudam comportamentos muito mais fáceis do que nós adultos. Porque o fator crítico, ele é mais fácil de ser manuseado, é mais fácil de ser driblado. E quem é esse fator crítico, Yane? Bem, o fator crítico é exatamente aquele segurança que protege a nossa mente. Só que ele protege a nossa mente de uma forma que nem sempre é mais adequada. Ele protege a nossa mente, cuidando para que as sugestões novas não entrem. Mas digamos, eu quero começar a fazer... Eu não gosto de fazer atividade física, mas eu quero fazer. O que acontece? Dentro da minha mente subconsciente, tá lá posto que eu não gosto de fazer atividade física, que a atividade física não me faz bem. Então, quando eu venho querendo dizer para mim que eu preciso fazer atividade física, eu não tenho energia suficiente para fazer isso por bastante tempo. Porque eu entro em luta da minha mente consciente com a minha mente subconsciente. E é isso que também acontece com as dietas. Que, por exemplo, a minha mente subconsciente sabe que o doce me acolhe, que o doce me traz carinho, que o doce me dá essa sensação de que eu estou acolhida. Que o doce simboliza um pouco do amor, do acolhimento, do afeto. E aí, o que acontece? Eu pego e tenho isso aqui já dentro de mim. Só que aí eu digo que eu quero fazer uma dieta e que eu não vou comer mais doce. O que acontece? A minha mente consciente consegue no início. E quanto mais eu digo que eu não quero comer o doce, mais parece que o doce está na minha frente. Por quê? Quanto mais eu penso nisso, quanto mais eu não quero pensar nisso, mais eu penso. Mais essa ideia fica dentro de mim. E é esse o confronto que a gente precisa fazer. É isso que a gente precisa entender para controlar nossa mente. Que para eu colocar uma sugestão dentro de mim, não basta eu estar falando da boca para fora. Eu tenho que fazer isso com meus sentimentos. Eu tenho que fazer isso envolvendo a minha emoção. A hipnoterapia é uma ferramenta que ajuda nisso. Mas vocês podem fazer isso sozinhos, porque a hipnoterapia na hipnoterapia tem alguém externo te guiando, mas o processo é feito por você, porque toda hipnoterapia é uma auto-hipnoterapia, é você mesmo que se aplica. Então, por exemplo, quando você faz, digamos, um quadro de visualização, você imagina como é que você quer seu corpo daqui a um ano, a casa onde você quer morar, o carro onde você quer morar. Do mesmo jeito que vocês imaginaram quando queriam passar no vestibular, quando pensaram no casamento. Pega isso e faz um quadro bem bonito. Na última live eu até dei a sugestão de fazer isso com fotos e colocar, por exemplo, na página de entrada do seu celular. Na tela de bloqueio. E aí, toda hora que você abrir, você olha lá e vê, poxa, eu quero esse corpo. E para ter esse corpo, o que é que eu preciso fazer? Eu preciso fazer atividades físicas, eu preciso me alimentar melhor, eu preciso dormir melhor. E à medida que você faz isso, você vai fazendo isso. E essa mensagem, como você está colocando emoção, como você está achando que isso vai te fazer bem, que isso é o que você quer, a emoção tá surgindo, porque você tá imaginando, você tá botando energia, você tá botando amor ali. E aí, quando você faz isso, você acaba driblando o seu fator crítico e colocando essa sementinha. Quanto mais você coloca essa sementinha lá na mente subconsciente, mais força você tem para aquilo. Foi assim que você conseguiu plantar essas boas ideias que te levaram a alcançar os seus objetivos. Todo dia pensando com carinho. Todo dia pensando com amor naquela situação. E de repente ela se concretizou. Então, começa a pensar nos objetivos que você quer alcançar e começa a colocar isso no teu caminho, na tua visualização, ou você pensando nisso, ou ouvindo músicas que te remetam à situação que você quer alcançar. Isso é uma prática que é muito importante e que pode te ajudar bastante a alcançar os teus sonhos, a alcançar a vida que você quer e que você merece. Porque o importante é a gente entender que o poder de ter a vida que a gente quer, de ter o corpo que a gente quer, de ter a casa que a gente quer, o relacionamento que a gente quer, está dentro da gente. Quando a gente entende isso, que a única responsável por atingir meus objetivos sou eu
eu fico com a certeza de que eu vou alcançá-lo. Porque se eu não alcançar, é porque eu desisti. E se eu desistir, a responsabilidade é minha. Mas, como eu tenho certeza que todo mundo quer alcançar a vida dos sonhos, todo mundo quer seguir seus objetivos, quer ser feliz, então a gente vai ficar tentando até conseguir. A gente só vai mudar de ideia quando a gente alcançar aquilo. Por exemplo, o vestibular. Quantas pessoas vocês conheceram que tentaram o vestibular a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta vez, até quando passou? Ou passar na OAB. Eu tenho uma amiga que ela tentou o exame da ordem da OAB por 7 anos, mas ela só parou quando ela conseguiu passar. Então, ela persistiu no sonho dela, por mais que as pessoas falassem, criticassem, ou falassem, mas você não é capaz. Mas ela sabia que ela era capaz, e ela foi até que ela conseguiu chegar. Então, esse poder está dentro da gente, de decidir e ir atrás dos nossos sonhos. A regra da mente número 6. Um sintoma físico de origem emocional tende a causar mudanças no corpo se persistir por tempo suficiente. E aí, quem nunca ouviu falar, né? As doenças psicossomáticas. Vocês conhecem elas? Elas a cada dia estão mais na moda, né? As doenças psicossomáticas. Que são aquelas doenças que os médicos, inclusive, procuram as causas e não acham. E aí, eu tenho vários exemplos delas. Vocês conhecem algumas delas, dessas doenças psicossomáticas? Dessas doenças que a gente procura a causa no corpo e não acha? E aí tem várias. O próprio vitiligo, os médicos não sabem a causa real. A fibromialgia, que não se sabe a causa. Próprias questões do câncer, como é que eles se iniciam, né? Normalmente não tem uma causa bem definida. E alguns médicos que trabalham com linhas integrativas, eles já começam a associar esse tipo de doença ao quê? Ao que a mente está produzindo no nosso corpo. E, gente, eu tenho lido um livro muito interessante, eu até já mostrei de outras vezes, que é esse daqui, ó. A Doença como Caminho. E esse livro, assim, tem aberto muito a minha mente, porque até doenças que, em tese, não são psicossomáticas, elas são influenciadas pela mente. E aí eu vou dar exemplos básicos para vocês, que aí vocês podem entender. E podem até lembrar de situações dessa natureza. Por exemplo, vocês já perceberam que aquelas pessoas que têm dificuldades de falar, ou até vocês mesmas, né? Que aí eu não sei a situação de vocês. Mas sabe quando você encontra aquela pessoa que tem dificuldade de falar? Ou até um momento que você quer falar as coisas e as coisas ficam aqui, ó, presas na sua garganta. Você não libera aquilo que você quer dizer. E aí, de repente, um tempo depois, você tá com refluxo. Você tá com um aperto na garganta. O que é isso? À medida que você foi reprimindo aquela vontade que você tinha, aquele desejo que você tinha de externar, de colocar para fora o que estava aqui dentro, o que é que aconteceu? Teu corpo físico começou a manifestar aquilo que você queria fazer. Então, o que aconteceu? Aquela emoção, aquela sensação que você queria colocar para fora, você prendeu. E aí, o teu corpo físico começou a te dar esse sinal, esse sintoma de que você estava fazendo algo que não era mais o adequado. Ou, por exemplo, aquela pessoa que acontece alguma coisa e ela fica com a mágoa presa dentro de si. Ela fica muito tempo magoada, ela não libera as coisas. E de repente você percebe que é uma pessoa que tem obstipação, que ela tem dificuldade para ir no banheiro, que o intestino não funciona bem. Porque como ela não libera as coisas, e é o intestino que faz essa parte, né? De reter o que é bom e deixar sair, colocar para fora os dejetos do nosso corpo, na medida que ela começa a reter as mágoas, reter o sofrimento, o que é que acontece? Ela também fica com dificuldade de evacuar. E assim acontece com vários outros órgãos, sejam as entorses,
Seja quando você, por exemplo, é uma pessoa muito intransigente, muito rígida, e de repente você está com dificuldade, com dores nas articulações, você não consegue mexer muito o braço, a perna amplamente. Por quê? Porque como você é tão rígido, o teu corpo começa a te mostrar essa rigidez. E se você não presta atenção nisso e não toma conta disso, esses sintomas, que muitas vezes são temporários, eles podem tender a ser permanentes. Então, aquela pessoa que prende essas mágoas, esses sofrimentos, por exemplo, que passa a vida inteira com dificuldade de evacuar, muitas vezes lá na frente acaba desencadeando o aparecimento de um câncer, por exemplo, que está ligado muito a esses sentimentos ruins, a essa questão de sofrimento, de mágoas, e aí acaba se manifestando no corpo físico. Então, assim, a gente precisa ter cuidado com o que a gente imagina, com o que a gente pensa, com o que a gente sente. E quando a gente sente alguma coisa que é ruim, tentar cuidar disso, né? Ver o que é que isso está manifestando, se isso está se manifestando no corpo, né? Quando aparece uma dor, um mal-estar, ver o que é que isso está querendo dizer. Por exemplo, quem tem pressão alta, pode reparar se a pressão alta não está associada a algum conflito em que você quer ir para o embate, que você quer se posicionar e você não tem coragem. Porque você está pronto, você quer liberar aquela agressividade. Porque a pressão alta acontece, se você reparar, os sintomas da pressão alta são os mesmos sintomas que a gente tem quando a gente quer lutar. Que aí o que acontece? A pressão aumenta porque o coração começa a bombear mais sangue, e isso acontece quando a adrenalina aumenta e a gente está pronto. É isso que o estresse, por exemplo, faz com a gente. O estresse deixa a gente pronto para lutar. Só que quando a gente não tem luta, a gente não está na selva correndo de um leão, nem de um tigre. A gente acaba que a gente volta para casa sem colocar para fora aquela agressividade, aquele sentimento. E aí esse sentimento ele começa a ele precisa sair. E aí ele sai aonde? No corpo. E aí é a pressão que fica alta, é as dores musculares, é o pescoço que você não consegue girar. Então, é a nossa mente colocando para fora aquilo que está dentro de nós. E por fim, a última regra da mente é que quanto maior o esforço consciente, menor a resposta subconsciente. E isso a gente vive diariamente. E nas situações mais inusitadas. Eu quero saber de vocês aqui. Já teve algum dia que vocês foram dormir porque tinha um evento no outro dia cedo, uma viagem, e você queria acordar cedo, muito bem disposta, e esse foi o dia que você não conseguiu dormir? Já aconteceu com isso com algum de vocês? Responde aqui no chat para mim, para eu saber se vocês já passaram por essa situação de quanto mais você tenta dormir, porque você sabe que aquele dia é importante, que você quer dormir muito bem, que você quer acordar com muita energia para o evento do outro dia, e aí nesse dia é o dia que você rola na cama de um lado para o outro, de um lado para o outro, e não consegue dormir de jeito nenhum. É exatamente isso. Comigo já aconteceu várias vezes. Toda vez que eu tenho um evento importante no outro dia, ou que eu vou viajar, aí vem aquela ansiedade, o que acontece? A dificuldade de dormir. Hoje em dia não sofro mais com isso, porque eu já conheço outras técnicas. Quando eu sei que eu tô para fazer isso, eu faço minha auto-hipnose e vou dormir tranquilamente. Mas antes não, eu ficava rodando e dava 11 horas, dava meia-noite, dava 1 da manhã, e eu rodando na cama, batendo desespero de que queria dormir e não conseguia. E o que é que isso quer dizer? Era exatamente, quanto mais a minha mente consciente dizia, você tem que dormir, a mente subconsciente falava, não, mas você não manda em mim. E aí o que acontece? Eu não dormia. Ou então, quando a gente às vezes quer falar com alguém, encontrou alguém na rua, e aí você quer falar o nome da pessoa e o nome desaparece. E quanto mais você quer lembrar o nome da pessoa, mais esse nome não te chega, mais ele não aparece para você. O que é isso? É a mente te dizendo, quem manda aqui sou eu, a mente subconsciente falando com a consciente. Quando você não quer mais,
vem o nome da pessoa. Ou até quando você está procurando alguma coisa em casa, que às vezes está na tua cara, você vê e parece que não enxerga. Tá lá, você passa pelo objeto, e aí na hora que você desiste, sai do ambiente que você estava procurando, e você fala, ah, é isso. E volta e vê lá o objeto e pega. Esse é o poder da mente subconsciente. Tá vendo como ela é importante pra gente? E o que a gente pode fazer, né? Para usar esse poder a nosso favor. É exatamente o que eu fui falando aqui ao longo da nossa live. A gente precisa entender o que é que a gente quer. E a mente consciente faz esse papel. Porque eu sei que vocês sabem aonde quer chegar. O relacionamento que vocês querem, o corpo que vocês querem, o carro que vocês querem, isso tudo está na mente consciente. Só que agora vocês já sabem que para vocês atingirem esses objetivos, vocês precisam colocar essas sementinhas na mente subconsciente. E como é que faz isso? A auto-hipnose é uma boa sugestão para vocês usarem isso. E a auto-hipnose, aqui eu vou escrever aqui no chat para vocês o nome de um aplicativo que tem vários, ele é gratuito e tem vários áudios de auto-hipnose que pode ajudar vocês a fazer esse primeiro movimento de aproximação da mente com a mente subconsciente. Esses áudios de auto-hipnose são áudios que você entra num transe. O que é o transe? É você tirar um pouco dessa mente consciente que está aqui e ir para um estado que você fica mais leve, como se fosse uma meditação. E lá ele vai te dar sugestões que são congruentes com o que você quer. Então lá tem áudios, por exemplo, para você dormir melhor, para você ter empoderamento feminino, para um emagrecimento saudável. E aí você começa a plantar essas imagenzinhas. A outra forma que você tem de fazer isso também é a questão da visualização, que eu já falei um pouquinho mais atrás, na qual você pode fazer o quê? Na visualização, vocês podem imaginar o que vocês querem, e aí vocês podem fazer todos os dias de manhã e na hora de dormir, porque esses são os momentos que a gente está mais sugestionado, que a gente está mais susceptível para estar tendo essas... para essas mensagens, essas sugestões passarem para a mente subconsciente, porque assim, a gente já está entrando num estado de desligamento, né? Gente, desculpa. Desculpa, pessoal. Que aí vocês já vão entrando num estado de desligamento. Então, nesse momento, vocês podem fazer a visualização. Ou como eu disse, faz o quadrozinho, seja na tela do computador, seja do celular, ou seja a imagem mental mesmo, porque a imagem mental também traz a emoção. Vocês já perceberam que quando a gente lembra, seja com a imagem, seja com a música, as emoções vêm. E é essas emoções que dá força pra gente, que faz a gente avançar na direção do que a gente quer. E aí, essa é uma outra maneira de vocês estarem fazendo isso. E se por um acaso perceberem que só a auto-hipnose, só as visualizações não têm sido suficientes, aí talvez seja o caso de procurar alguém para fazer uma hipnoterapia, um processo que acaba mexendo nessas raízes de uma forma mais profunda. Porque, na realidade, o hipnoterapeuta, o papel dele é ser um guia, de trazer para você a memória daquelas situações que mais te impactam de acordo com o teu problema. Para, por exemplo, descobrir qual é a causa inicial que acabou te levando a fazer determinada escolha, a ter determinado padrão. E isso acaba sendo muito forte. Porque na hipnoterapia, você acaba mexendo lá na mente subconsciente. Então ela é muito útil para as pessoas, por exemplo, que têm vícios. Então tem vários casos de pessoas que, por exemplo, fumavam maços de cigarro e depois, no dia, e depois na sessão de hipnoterapia tá fumando 1, 2 e até que abandona. Ou que bebia bastante, que tem problema de alcoolismo e depois para. Bem como em situações de pessoas que têm a questão de ansiedade, de alguns transtornos psíquicos,
e que quando ela descobre a causa e ressignifica aquilo, ela acaba mudando. Mas para que isso aconteça, é preciso que a pessoa esteja disposta, que a pessoa queira, que ela saiba qual é a importância. E como é que você vai sabendo se isso é importante para você? Exatamente trabalhando com você diariamente, olhando para você diariamente. E aí, os áudios de auto-hipnose, a dieta de informação. Então, vocês começarem a assistir filmes, ler livros que tragam imagens positivas, que tragam que despertem emoções positivas em vocês. Evitar, por exemplo, jornais, grupos de WhatsApp que só falam de tragédias. Porque quanto mais vocês leem esse tipo de informação, mais vocês acabam tendo esse tipo de... mais você atrai pensamentos, ideias e sensações negativas para a vida de vocês. E essas sensações não vão te levar para onde você quer. Então, prefira assistir programas, ler livros, ver filmes com assuntos e situações que vão te levar para onde você quer, que vão te dar mais coragem. Ande com pessoas que te incentivem, pessoas que vão te fazer mudar de nível, pessoas que vão fazer você se tornar cada vez mais pleno, cada vez mais próspero, tá? Então, seja bem-vindo, meu amigo Rodrigo, saudade de você. Então, gente, é isso que eu tinha aqui para passar para vocês, essas dicas de como cuidar, né, desse ambiente que vocês estão, das pessoas que vocês estão, porque agora vocês sabem qual é o papel que isso faz na vida de vocês, porque agora vocês sabem como é que o ambiente que te traz sensações, emoções negativas acabam te atrapalhando de atingir os seus objetivos. Então aproveitem, ao longo dessa semana eu tenho inclusive postado as regras da mente. Aproveitem, vão lá, sigam, compartilhem, vejam o que faz mais sentido para vocês, comenta lá no post, porque isso vai reforçando esse conhecimento dentro de vocês. E aí vocês começam a ver qual é o caminho que vocês estão seguindo. Quando começar a fazer uma escolha que não é a mais adequada, lembra lá, faz uma auto-hipnose, vai lá, faz uma visualização de algo que faz mais sentido para você. Quando começar a ver que as coisas estão saindo do caminho que você quer, procura alguém que vai te dar uma mensagem que vai te incentivar. Porque a gente sabe quais são as pessoas que nos incentivam. A gente sabe quem vai ser aquela pessoa que vai dar a mão pra gente, porque ela tá num nível acima da gente e ela quer trazer a gente pra perto dela. Então a gente sabe a quem a gente vai pedir determinados conselhos, digamos assim. Quem vai incentivar a gente no caminho mais adequado. Então, aproveita, vai ouvindo isso, vai prestando atenção, vai começando a olhar esse ambiente que vocês estão, para que vocês consigam avançar na direção da vida dos sonhos de vocês, assim como eu tenho avançado na minha. E o que eu tô falando para vocês, eu tenho feito diariamente. E, por exemplo, quando eu vejo que é alguma coisa que eu não tô dando mais conta, eu também procuro um hipnoterapeuta para me ajudar. E se a hipnoterapia for algo que não te agrade, tem várias outras terapias que podem te ajudar. Eu falo da hipnoterapia porque para mim ela faz mais sentido, porque ela é mais rápida. Eu vejo ela com mais eficiência que outras. Mas nem todo mundo está pronto para ela. Ela pode ser feita com todo mundo, mas nem todo mundo está pronto. Porque, como eu já disse, a hipnoterapia é um processo que depende unicamente de vocês. Mas tenho certeza que à medida que vocês forem olhando para dentro, que vocês começarem a se conhecer, que vocês começarem a ver os seus anseios, começarem a identificar os padrões que vocês querem mudar, eu tenho certeza que vocês vão começar a olhar essa nova terapia com muito mais carinho. Porque a hipnoterapia, para ela acontecer, ela sempre acontece dentro de cada um de nós. Porque, mais uma vez eu repito, toda hipnoterapia é uma auto-hipnoterapia. E aí vocês vão fazendo isso, vocês vão tomando esse poder para vocês. Vocês vão cada vez ficando mais fortes.
E se tiverem alguma dúvida, quiserem algum esclarecimento, alguma dica de como fazer essa auto-hipnose diariamente, vocês com vocês mesmos, podem me acionar lá no direct que eu respondo. Na minha bio tem um link do WhatsApp, eu também posso responder vocês, tirar as dúvidas, porque assim, o que eu mais amo nisso tudo é que, do mesmo jeito que eu transformo a minha vida, eu quero que vocês transformem a vida de vocês. Porque à medida que a gente transforma a vida da gente numa vida de amor, de prosperidade, quanto mais pessoas eu impacto assim, mais amor e prosperidade eu terei ao meu redor. Então vai ser muito mais fácil eu viver mais plena e mais feliz. Então, gente, um beijão. Muito obrigada pela companhia de vocês. Foi ótimo estar aqui com vocês. Hoje eu tô meio baqueadinha. Mas aí eu falei, não posso fazer isso. Fiz minha auto-hipnose e passei aqui esses momentos maravilhosos com vocês. Foi muito bom. Gratidão pela companhia de vocês. Um beijão e até a próxima terça, tá? Tchau!